O Inter está preparado para enfrentar o Atlético Mineiro nesse final de semana no estádio Beira-Rio com algumas baixas. Enquanto isso, apresenta seus reforços, tem até uma meia-culpa que a gente vai conversar e apontar o rumo do segundo semestre do Internacional. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos falar do Inter, vamos falar do Internacional que treinou na parte da manhã e praticamente definiu seu time que enfrenta o Galo, enfrenta o Atlético Mineiro neste domingo, 16 horas, no estádio Beira-Rio, no maior e melhor estádio do Brasil. Beleza pura, tu vai, né? Porque olha só, são mais de 35 mil torcedores que são esperados para esse jogo do final de semana. O Internacional que abre o retorno precisando voltar a vencer, né? Não ganhamos há 3 jogos, tá na hora de voltar a vencer. A baixa é Rodrigo Moledo, tá? A gente vai falar sobre isso também, mas tem o Alan Patrick e o Tyson que realmente não vão participar, não vão estar entre os relacionados desse final de semana para então pensando já no Melgar, né? Para já pensar no Melgar e não ter nenhuma treta, não ter nenhum problema e o Mano Menezes está com o time praticamente completo. O Internacional enfrenta o Melgar na quinta-feira, dia 4. Beleza? Mas vamos de passo a passo. Vamos primeiro falar do Rodrigo Moledo. Porque assim, o Rodrigo Moledo ele não vai estar relacionado no final de semana porque ele voltou a sentir dores no joelho. Dores no joelho que não por excesso de treino, excesso de trabalho, tá? O que foi falado no CT do Parque Gigante pela parte da manhã é que ele foi dar um chute em direção ao gol e aí ele travou o pé no chão, né, no gramado, e que aí a partir daí sentiu algumas dores, sentiu um pouco do joelho, aquele joelho que é machucado, né, aquele joelho que ele já fez a cirurgia e também já fez também a questão lá da artroscopia, enfim, é um joelho que necessita cuidado. Para isso e por isso, o Internacional então vai deixar ele de fora desse jogo do final de semana, tá? É muito provável que o Inter esteja definido com o Maurício no meio, tá? A ideia, inclusive, do Mano Menezes, o Lucas Colar estava lá no CT hoje pela manhã e trouxe isso. A ideia do Mano Menezes era colocar o Moledo justamente no Hulk, tá? Mas a expectativa é que Gabriel Mercado faça então a função de marcador do Hulk, com o Vitão do lado dele. A expectativa de time para enfrentar então o Atlético Mineiro: Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e o René, os dois voltam, né, os dois laterais, com o Gabriel na frente, Gabriel que é o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro, Edenilson com o Depena e o Maurício. E lá na frente a tendência é que Wanderson seja o titular e o Pedro Henrique entre no decorrer da partida, juntamente com o Alemão. Então Wanderson e Alemão no ataque do Inter contra o Atlético Mineiro. O Internacional que apresentou hoje 2 reforços, o Mikael e o Romero, né? O Brian Romero. Eu não consigo, eu vou começar a chamar ele de Romero, porque se chamar de Brian, daqui a pouco o cara começa no Brian Rodrigues, tá? Então assim, ó, o Romero e o Mikael. E aqui 2 particularidades importantes. Vamos falar primeiro do Mikael. O Mikael fez um meia-culpa bem interessante, tá? Bem interessante. Primeiro de tudo assim, foi perguntado se ele estava mesmo fora do peso, né? Estava acima do peso, se ele teve problemas lá de comportamento e tudo mais. E ele diz o seguinte: quando ele está de férias, ele ganha peso mesmo, ele tem facilidade de ganhar peso. Quando ele está em atividade, quando ele está no campeonato, daí não. Daí ele está sempre direitinho nos índices que pedem a preparação física. E aí ele faz esse meia-culpa de que ele já, por exemplo, agora ele já perdeu bastante, porque ele vem treinando e tudo mais, mas que também fez coisas erradas. Ou seja, ele realmente confirma que voltou das férias acima do peso e tendo esse problema lá com o Salernitana, que inclusive o CEO do clube disse isso, né? Que ele teve esse problema de voltar muito acima do peso e aí o Salernitana então decidiu emprestar o Mikael para o Internacional. É um empréstimo com opção de compra. O William Thomas deixou bem claro isso hoje. Mikael que não joga, olha,
nos próximos dias, porque ele vai fazer uma espécie de pré-temporada. A informação que se tem é que ele ainda vai ficar no mínimo 15 dias sem atuar pelo Internacional. Saiu no bid hoje, tanto ele quanto o Romero. Mas o Romero joga e o Mikael ainda não, beleza? Vamos falar sobre o Romero. O Romero também é apresentado, tá no bid, já queria jogar no domingo agora, mas o Mano já disse que não, no final de semana tu não vai jogar. Vamos te preparar então para o Melgar, para tu ser pelo menos uma opção contra o Melgar da quinta-feira. Aí a gente tem que falar sobre particularidades do contrato do Brian Romero, tá? Porque é o seguinte, o Inter comprou junto ao River Plate 50% por 1 milhão, ok? Beleza, maravilhoso. Só que ainda tem os outros 50%, né? 30% tá com o River e 20% tá com Defensa e Justiça. E aí o que acontece? O Inter tem no contrato que a partir de metas e a partir de questões esportivas, como por exemplo gols e performance dentro de campo, né? Número de jogos como titular, número de jogos, número de assistências, número de jogos como reserva, a partir desses gatilhos, dessas questões esportivas, o Internacional é obrigado a comprar os outros 50%. E aí o Inter teria então 100% dos direitos econômicos do Brian Romero. Porque o Inter tem que isso agora em 2023, tá? Não agora ainda esse ano de 2022. Mas então, a partir de um número X de jogos, a partir do número X de gols, o Internacional tem que desembolsar mais $1 milhão. Ou seja, o total da operação pode chegar até $2 milhões. Beleza? Feito então? Chegou até aqui, eu vou te pedir o bom e velho, ó, deixa o teu joinha, deixa o teu like, te inscreve no canal, estamos chegando a 16 mil inscritos, hein? 16 mil inscritos, muito legal essa interatividade que a gente está fazendo aqui ao longo de todo dia, beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Toda manhã e todo finalzinho de tarde tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Valeu, tchau!